tudo bem? Vamos conversar hoje então sobre Adeus às Armas, segundo romance de Ernest Hemingway. Esse livro foi publicado em 1929 e vai contar uma história que se passa durante a Primeira Guerra Mundial. E para isso, o escritor revisitou algumas memórias suas. Como a gente sabe, a vida do Hemingway foi cheia de episódios muito marcantes. Ele teve na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, teve também na Guerra Civil Espanhola, mas aqui nesse livro ele vai misturar um pouco de ficção e realidade e vai contar a história de um casal que vai se conhecer na guerra. Só que o livro não vai focar tanto na história de amor. Apesar da gente acompanhar todo o desenvolvimento do relacionamento dos dois, a gente percebe que Adeus às Armas fala mais sobre as consequências da guerra. Eu escolhi esse livro para ler com uma dica do Philip Roth. Vocês encontram facilmente na internet uma lista com alguns livros que influenciaram esse autor americano, e um deles é Adeus às Armas. Então, quando eu vi isso, lógico que o livro me chamou muita atenção, e o fato de se passar na Primeira Guerra Mundial foi o suficiente para eu decidir ler o livro e ainda propor uma leitura conjunta. Então, eu tive a felicidade de ler e discutir esse livro com outras pessoas. Vale dizer também para vocês que esse foi o meu primeiro contato com a escrita do Hemingway. E eu gostei de muita coisa. Ele tem uma escrita minimalista, né, como a gente sabe. Ele fazia isso de propósito, ele valorizava muito o leitor, então ele não explicava tudinho. Não era o tipo de escritor que gostava de longas descrições, diálogos complexos, não. A gente vai encontrar o contrário, diálogos curtos, mas as descrições eu vou falar para vocês que chamaram muito a minha atenção, porque são muito bonitas e impactantes também. Então, contando só um pouquinho da experiência do Hemingway na Primeira Guerra, ele foi voluntário da Cruz Vermelha como motorista de ambulância, aí ele foi para a Itália. Em certo momento, ele sofreu um ataque com sérios ferimentos na perna. Foram retirados da perna do Hemingway mais de 200 estilhaços. Então, ele ficou um bom tempo lá no hospital se recuperando e ele conheceu uma enfermeira americana e se apaixonou por ela. Só que na vida real, a coisa não foi muito lá para frente. Mas ele ficou com essa história, né, guardadinha para ele, e acabou então escrevendo Adeus às Armas, inspirado nessa sua experiência na Primeira Guerra. Ao começar a ler esse livro, a gente já está na Itália e a gente vai descobrindo as coisas aos poucos, até o nome do protagonista a gente vai descobrindo no decorrer da leitura. E é interessante que no começo do livro há muitos diálogos entre os soldados, e é muito interessante ver meio que esses bastidores, vamos falar assim, da guerra, nesse momento que eles não estão no front. E eu até lembrei de um livro que eu li chamado Nada de Novo no Front, que também mostra esse outro lado. Claro que em Nada de Novo no Front a gente vê realmente muitas batalhas, sabe? Muito sangue, realmente é muito mais forte nas descrições de guerra nesse livro, tá? Não é um livro parecido com Adeus às Armas nesse sentido. Mas nessa questão, né, desses bastidores, dessas conversas, eu realmente achei uma similaridade. E aí a gente vai conhecendo os personagens, pessoas que vão marcando a vida do Henry, que é o protagonista. O Henry divide um quarto com um capitão italiano chamado Rinaldi, que é médico também. Então esse personagem é muito importante na história, como também um padre, que logo aparece também no texto, e o padre, claro, ele é alvo de piada de todos ali. Ele tem uma boa relação com o Henry, e toda vez que eles conversam, a gente percebe assim que o clima é diferente, é uma conversa mais sóbria, sabe? Então há muitas reflexões sobre a guerra, sobre um futuro. Então há sempre muitos questionamentos, e essa é uma parte do livro que eu gostei muito. Então a gente encontra nos diálogos esses questionamentos de o porquê da guerra, para quê, para quem, se a guerra teria um fim, se era possível se render, se acontecesse uma rendição, como seria? Então essa parte do livro realmente é muito rica, e a parte de descrição também. Porque como na vida real, no livro o personagem principal vai ser alvo do ataque, vai ter que ser afastado e passar por um tratamento no hospital. Eu até vou ler para vocês o trecho em que ele descreve esse ataque que eles sofreram, que é realmente para mim um dos pontos altos desse livro. Ele diz assim: depois um clarão como se fosse uma fornalha de alto forno aberta, e um estrondo, e um branco que logo passou a vermelho e rolou como levado pelo vento. Procurei respirar, mas a respiração não me vinha, e me senti arrancado de mim mesmo, e distante, muito, muito distante, e todo o tempo um corpo solto ao vento. Saí de mim mesmo completamente, e sabia que estava morto, mas que era um equívoco pensar que teria morrido de vez, completamente. Depois flutuei, e, em vez de sumir, senti que voltava a mim. Respirei e voltei a mim de fato. E aí ele vai continuar a descrição contando que está à volta dele
E ele vai tentar ajudar outras pessoas, ele percebe que algumas pessoas morreram, enfim, essa parte do livro é muito, muito rica. Mas no meio disso, lembra lá do Capitão Rinaldi? Ele fala muito sobre mulheres e ele está interessado em uma enfermeira. E essa enfermeira vai acabar sendo o par romântico do Henry. A enfermeira chama-se Catherine, ela é uma inglesa e ela é uma pessoa que já passou por alguns traumas. Ela era noiva e o noivo dela morreu na guerra mesmo, só que na França. Tem até um trechinho de uma fala dela que traz muito essa realidade, sabe? Ela diz assim: ninguém imagina como é a coisa na França. Se soubessem, ninguém iria para lá. Ele não recebeu nenhum golpe de sabre, foi estraçalhado. Porque essa questão da Primeira Guerra, a gente percebe muito isso também, né? As pessoas tinham muito um idealismo. E isso também a gente vê em Nada de Novo no Front. As pessoas incentivavam os jovens a ir para a guerra. E os próprios jovens tinham essa questão, né, de patriotismo, enfim. Só que quando eles encaravam realmente aquelas trincheiras, aqueles horrores, claro que tudo era muito diferente. Então eu gostei muito dessa pegada de realidade que o livro traz. Só que a Catherine, até por toda essa experiência dela, essa bagagem que ela já traz, ela é uma personagem um tanto complicada. Pode ser que você não goste muito da Catherine, ou que você entenda bem o jeitinho dela. Então a Catherine, desde o começo da sua relação com o Henry, a gente percebe que ela faz um certo teatro, porque no começo, quando ele vai beijá-la, ela até dá um tapa na cara dele, aí depois ela chora, pede desculpa, e aí ela passa a ser completamente dependente dele e querer agradá-lo de todas as formas. O Henry, a princípio, a gente vê que ele fica assim meio sem paciência. É claro que ele não fala isso para ela, a gente sabe dos pensamentos dele, porque esse livro é narrado, né, em primeira pessoa. E depois a gente vê que realmente ele vai se envolvendo com ela, ele tem realmente um amor verdadeiro pela Catherine. Então o relacionamento deles começa, só que aí ele vai sofrer esse ataque e ir para um hospital em Milão. E ela acaba também nesse hospital, então os dois continuam juntos nesse momento da história. Só que o Henry acaba se recuperando. Lá no hospital vão acontecer algumas coisas, porque, lógico, ele tem um comportamento que é totalmente reprovável, por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas, mas ele acaba tendo que voltar lá para o posto onde ele estava. E aí que vai acontecer uma parte também interessante nesse livro, que é a retirada. Então a gente vê como é uma retirada, quais são as questões dos soldados, e aí vai acontecer uma retirada e eles também vão ter contato com soldados alemães, porque a princípio a gente sempre ouvia falar dos soldados austríacos, os austríacos que eram os inimigos. Só que em certo momento do livro aparecem os alemães e a gente vê que isso gera um pavor assim neles. Então nessa parte do livro que a gente vai entrar, aí já é outra guerra. É uma guerra no meio da lama, no meio das ambulâncias atoladas, porque eles vão tentar então essa retirada, e o Henry está liderando ali um grupo e ele vai ter que lidar com várias coisas, porque as pessoas ali já estão cheias de medo, estão completamente apavoradas, e o caminho que ele pega acaba não se mostrando tão bom. É uma parte do livro também que a gente vai ver um outro lado da guerra. A gente não vai ver sobre deserções, sobre fuzilamentos, então todos esses elementos de guerra estão presentes nesse livro. Então eu acho que esse é um livro bom, sim, mas você tem que ir com a expectativa certa. Dependendo do que você esperar desse livro, você vai se decepcionar. Não é um livro que vai te contar muito sobre a guerra. Ele vai, como eu disse, descrever alguns elementos que vão fazer a gente entender mais esse contexto que os personagens estão inseridos. Mas o que ele vai falar mais é de como sobreviver a essa guerra. É possível sobreviver à guerra? Ou ela arrasta tudo consigo? E aí, gente, eu vou ler só mais um trecho, porque é o trecho mais famoso desse livro. Talvez você, até que não tenha lido esse livro, já tenha ouvido falar. Que é assim: aos que trazem coragem a este mundo, o mundo precisa quebrá-los para conseguir eliminá-los, e é o que faz. O mundo os quebra a todos. No entanto, muitos deles tornam-se mais fortes, justamente no ponto onde foram quebrados. Mas aos que não se deixam quebrar, o mundo os mata. Mata os muito bons, os muito meigos, os muito bravos, indiferentemente. Se vocês não estão em nenhuma dessas categorias, o mundo vai matar vocês do mesmo modo. Apenas não terá pressa em fazer isso. Então, gente, um livro que tem um trecho aqui desse, não tem como ser ruim, né? Então, eu acho que é isso. Adeus às Armas é muito assim, qual a expectativa que você vai para esse livro, e você realmente tem que mergulhar no contexto que os personagens estão. Então, quando a gente está lendo aqueles diálogos
super melados entre a Catherine e o Henry, a gente tem que pensar nisso, nos traumas que a Catherine viveu, naquela situação que eles estão, que a qualquer momento tudo pode acabar. Mas se preparem, porque esse livro, no final, ele cresce e ele é bem impactante. Eu fiquei com o final desse livro por alguns dias e foi maravilhoso para mim discutir essa história com outras pessoas, porque claro que tudo ficou muito mais enriquecedor. Eu pude refletir sobre outros aspectos que eu não havia pensado, não tinha me atentado durante a leitura. Então esse foi só o meu primeiro Hemingway. Eu não fiquei apaixonada pela escrita dele, não vou falar para vocês, gente, eu tenho que ler tudo que ele escreveu. Não, eu quero ler e vou ler O Velho e o Mar no final do ano, porque eu coloquei no meu desafio de 12 livros. Esse é o meu livro de dezembro, então será lido. Quero ler também em algum momento Paris é uma Festa. E eu acho que alguns contos, talvez, mas os outros romances dele, que ele tem romances bem famosos, né, como Por Quem os Sinos Dobram, não sei, não está me chamando, mas pode ser que futuramente eu também leia esse livro. Foi só um pequeno apanhado dessa minha experiência de leitura de Adeus às Armas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E deixa aqui um comentário se você gosta do Hemingway, se você me indica algum livro dele, eu vou adorar ler, tá bem? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e eu espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!